Muito bem, estamos de volta e agora vamos falar sobre o mês Outubro Rosa. Uma campanha com intenção de alertar a população, principalmente mulheres, sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui comigo, para falar sobre esse assunto, o médico, ele que é mastologista, um dos principais nomes da mastologia aqui de Goiás e até do Brasil, Dr. Regis Rezende Paulinelli. Doutor, que alegria recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, um grande prazer estar aqui, né? Um tema muito importante, é um grande serviço que a TV Gazeta está prestando aí à comunidade, né? Parabéns. Outubro Rosa, qual a importância dessa campanha? Olha, o câncer de mama é o principal câncer que acontece nas mulheres no mundo. São mais de 2 milhões de casos de câncer no mundo, são mais de quase 70 mil cânceres de mama novos por ano aqui no Brasil. E é o câncer que mais mata as mulheres aqui no Brasil também e na maior parte dos países. Então, por isso a importância. Um amigo meu do Sul fez agora uma pesquisa interessante que ele mostrou que a campanha do Outubro Rosa conseguiu aumentar 30% na época da campanha do ano passado a detecção de câncer de mama por mamografia, todo esse processo de conscientização da população. Então, é bastante importante a gente estar lembrando as pacientes, as mulheres, né, que é importante, que a gente precisa cuidar do câncer de mama e que o câncer de mama tem cura e diagnosticando mais cedo, a chance de cura é ainda maior. Ô Fred, coloca o telefone na tela, por gentileza. As nossas amigas que quiserem participar, você vai mandar a sua pergunta para o Dr. Regis nesse telefone, 3249-8883. Pode escrever a sua mensagem digitada e mandar para a gente. Aí nós já estamos aqui com a pergunta da Camila. Ela diz que tem 39 anos e já não vai no mastologista desde antes da pandemia. Ela colocou, Tiago, a última vez que eu fui foi antes da pandemia, mas eu toco nos meus seios todos os meses. É suficiente? Camila não, né? Camille. Camille está ligada com a gente no setor oeste. Obrigado pela sua mensagem. Desculpa errar o seu nome. Doutor? Olha, o autoexame ele é importante, né? A gente recomenda ainda que as mulheres façam o autoexame porque no Brasil ainda 70% das mulheres ainda descobre o câncer de mama por ela mesma, pelo autoexame. Por isso a gente continua indicando. Mas o mais importante é que as mulheres, a partir dos 40 anos, que é a época onde o câncer de mama é mais frequente, que elas façam mamografia todos os anos. Isso é a principal recomendação. Esse rastreamento por mamografia, ele consegue reduzir em até quase 30% a chance de morte por câncer de mama, o risco de morte. Então, a gente vai salvar muitas vidas se as mulheres fizerem mamografia. Então, o câncer, o toque é importante, mas quando o caroço já aparece no toque, pode estar já passado da hora de começar o tratamento. Isso. Quanto maior o tumor, é maior o risco dele espalhar, dele ir para outros órgãos e maior o risco de morte. Então, se a gente conseguir descobrir antes dele ser perceptível na palpação, melhor. Mas, mesmo assim, hoje nós temos muitos recursos, o tratamento do câncer de mama evoluiu muito. E mesmo quando o tumor é palpável, mesmo quando ele é um pouco maior, a maior parte das mulheres estão ficando curadas. Ô Tiago, boa tarde, doutor. Aqui é a Silvia, eu falo do Negrão de Lima. A minha irmã mais velha, infelizmente, nos deixou por causa do câncer de mama. Isso aumenta a minha preocupação? Tenho 43 anos. Obrigado, Silvia. Nossos sentimentos aí pela sua irmã, a gente não sabe quanto tempo faz, mas obrigado pela sua pergunta, que é importante. Essa questão hereditária, aumenta a preocupação mesmo, doutor? Aumenta. Meus sentimentos também pela sua irmã. E, infelizmente, o câncer de mama mata muitas mulheres, né, no mundo inteiro. É a causa de morte por câncer no mundo. E quem tem casos de câncer na família precisa ter realmente um pouco mais de atenção. Existe um risco aumentado. Em alguns casos, dependendo da idade em que aconteceu o câncer, quando o câncer aconteceu numa idade mais jovem ou quando tem mais casos de câncer, além de um parente, o risco de ter alguma alteração genética que predispõe a ter câncer de mama pode ser maior. Algumas mulheres que têm mutação genética podem chegar até 80% de chance de ter câncer de mama. Então, essa recomendação de fazer a mamografia todos os anos, a partir dos 40, ela é para a população em geral, para as mulheres em geral.
Mas quem tem histórico na família, é importante ter uma atenção especial e procurar o mastologista. A gente tem como calcular qual é o risco, se existe algum exame a mais, algum tipo de prevenção especial para cada pessoa. Tá bom, a nossa amiga Dalva Diniz. Oi, Tiago, boa tarde a você, boa tarde, doutor. Que entrevista bacana. Isso realmente nos ajuda muito. Doutor, eu sinto muitas dores nos seios sempre antes da menstruação. Dói que não dá nem para encostar. Isso significa que eu posso ter mais chance de ter câncer de mama ou não tem nada a ver? Obrigado, viu, Dalva? Não mandou de onde está falando, mas muito obrigado aí pela sua participação. Doutor. Essa é uma das principais perguntas em toda entrevista que a gente dá sobre o assunto do câncer de mama, porque 80% das mulheres têm dor na mama, é algo muito comum. A boa notícia é que não tem relação com câncer de mama, então quem tem dor na mama não tem mais chance de câncer de mama, pode até coincidir por ser algo muito frequente. Nós temos tratamentos, se a pessoa tiver muita dor na mama, é possível usar alguns medicamentos, a gente vai fazer uma investigação, mas na grande maioria das vezes isso não vai mudar a nossa conduta com relação ao câncer de mama. A Luciana, oi Tiago, boa tarde, doutor. Estou aqui atenta assistindo a entrevista, muito importante para nós mulheres. Obrigado, viu, Luciana? Um forte abraço a você, a Luciana que está nos acompanhando no setor Vila Nova. Tiago, eu tenho seios muito grandes e ouvi dizer que quanto maior o seio, maior a chance também de ter câncer de mama. É verdade, doutor? Obrigado, Luciana. Boa pergunta dela, hein, doutor? Muito boa pergunta. Não é verdade, o tamanho da mama não influencia. Quais são os principais fatores de risco para ter câncer de mama? Alguns não tem como corrigir, por exemplo, o histórico na família, só se não tem como nascer de novo em outra família. Então, para algumas questões não tem como. Mas a maioria dos fatores de risco podem ser evitados e podem ser modificados. Por exemplo, obesidade é um dos principais fatores. Quem está acima do peso tem mais chance de câncer de mama. Etilismo, bebida alcoólica. Quem tem costume de bebida alcoólica também tem um risco aumentado. Cigarro, uso de alguns hormônios por tempo prolongado, mais do que 5 a 10 anos. Existem alguns fatores de risco. E outras coisas que podem ser feitas para reduzir o risco é atividade física e alimentação saudável. A gente tem várias pesquisas mostrando que uma alimentação com mais fibras, mais verduras e menos gordura reduz o câncer de mama. Até vi ontem uma pesquisa interessante que saiu agora, mostrando que o brócolis, algumas leguminosas têm algumas substâncias químicas que poderiam atuar no câncer de mama. Tem pesquisas na Inglaterra sendo feitas sobre isso, ainda sem resultado conclusivo, mas com certeza a alimentação é um dos fatores de risco aí. Doutor, o homem também pode ter câncer de mama ou não? Pode, o homem pode ter câncer de mama, só que é muito mais raro. Acontece um câncer de mama em homem para cada 100 mulheres. Então não é necessário que o homem faça mamografia, por exemplo, porque para fazer algum método de rastreamento, de prevenção do câncer de mama, tem que ser um câncer muito frequente, porque de outra maneira não justifica todo o transtorno, os custos do rastreamento. Mas qualquer homem que encontrar nódulos na mama, que encontrar qualquer coisa diferente, é importante procurar o mastologista e a gente já tratou, eu mesmo pessoalmente já tratei alguns casos de câncer de mama em homem. Doutor, uma pergunta que muita gente tem é sobre o silicone. Se o silicone pode aumentar a chance de aparecer câncer de mama. Tem alguma influência ou não? Essa é uma ótima pergunta e tem sido muito falado na mídia ultimamente. Então, o silicone ele não causa nem prejudica o diagnóstico do câncer de mama comum, que é esse câncer de mama usual, que é o que a gente está falando aqui. Mas existe um tipo de câncer, que é um linfoma, que pode ser provocado pelo silicone. Mas isso é extremamente raro. Acontece um caso de linfoma para cada 300 mil mulheres. Ao passo que acontece um caso de câncer de mama, desse câncer mais comum, para cada 10 mulheres no Brasil. Então é 1 para cada 10 mulheres do câncer de mama comum e 1 para cada 300 mil mulheres para esse tipo de câncer que é causado pelo silicone. Então a gente não considera como algo problemático ou perigoso o fato de ter o silicone. Doutor, uma questão também que eu queria tocar no senhor é sobre a reconstrução mamária.
Muitas mulheres passam por esse trauma e retiram a mama. Essa reconstrução hoje está mais desenvolvida, é mais possível? Sim, a gente vem se dedicando muito à reconstrução mamária, que a gente faz as reconstruções no Hospital das Clínicas, no Araújo Jorge, e também de vários colegas que encaminham. Eu tenho já nos últimos 20 anos dedicado muito a isso. E realmente a gente tem várias opções novas de reconstrução, algumas para facilitar a técnica, e também é possível evitar a mastectomia com alguns tipos de reconstrução parcial da mama. Em casos de tumor um pouco grande para o tamanho da mama, em vez de retirar a mama toda, é possível ter a mesma chance de cura associando uma mamoplastia, uma plástica da mama. Com o que sobrou da mama a gente consegue remodelar, deixar uma mama um pouco menor, mas com um bom formato, evitando grandes deformidades. Então isso é muito importante para a autoestima das mulheres. É muito triste ficar com a sensação de estar mutilado. A mama é muito importante para o psíquico da mulher, para o dia a dia da mulher, para a sexualidade e para vários aspectos da vida da mulher. Então, a gente fica feliz de estar também contribuindo com esse tipo de serviço para as nossas mulheres. Enquanto o pessoal vai mandando pergunta aqui no WhatsApp, eu tenho uma pergunta também, um negócio que tem me chamado a atenção. Outro dia eu estava conversando com um parente, aí falou, fulana está com câncer de mama. Eu falei, mas como assim? Ela tem 26 anos? Pois é, está com câncer de mama. Depois eu li na internet também que uma outra pessoa estava com câncer de mama, acho que 23, 24 anos. Eu pensei, eu não me lembro de antigamente ver mulheres nessa faixa etária com câncer de mama. Isso já existia ou o câncer de mama nessa faixa etária tem realmente aumentado de uns anos para cá? O câncer de mama é mais comum a partir dos 40, principalmente a partir dos 50 anos. Mas nós temos uma população no Brasil muito jovem, né? A maior parte das mulheres estão abaixo dos 50 anos. Então, no Brasil, diferente de vários países, metade dos cânceres de mama acontecem antes dos 50 anos. Na maior parte dos países, por exemplo, se a gente pegar os Estados Unidos, 70% dos cânceres de mama acontecem a partir dos 50 anos. No Brasil, como tem uma população muito jovem, muitas mulheres jovens, nós temos 50% dos cânceres de mama acontecendo antes dos 50. Esses cânceres de mama eles podem ser mais agressivos, é importante que a mulher, como ela não faz a mamografia, não é parte da rotina fazer nessa faixa etária, é importante que ela palpe e se encontrar qualquer coisa diferente que procure um mastologista. Mas realmente isso existe, sempre existiu, né? Agora, a faixa etária que mais aumentou, a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, um levantamento dos cânceres de mama aqui do estado de Goiás, e a faixa etária que mais aumentou não foi nessa faixa antes dos 50, o que mais aumentou foi acima dos 50. Está aumentando em geral a incidência do câncer de mama, mas a faixa etária que mais aumentou foi acima dos 50 anos. Esse aumento, dá para saber a causa, doutor? Por que está aumentando tanto o número de casos de câncer de mama? Tem vários motivos. Um deles é porque a população está envelhecendo. Nós somos uma população ainda jovem e a expectativa é que aumente muito ainda a quantidade de câncer de mama porque a população está envelhecendo. Quanto mais velho, maior a chance de câncer de mama e de vários outros tipos de câncer. Esse é um dos motivos. Mas também vários fatores de risco moderno. Por exemplo, não ter filhos ou ter filhos em idade a partir dos 30 anos aumenta a chance de câncer de mama, não amamentar aumenta a chance de câncer de mama. Existem vários fatores de risco que estão relacionados com a nossa vida moderna. Não, peraí, o senhor disse que amamentar diminui a chance? Amamentar diminui a chance de câncer de mama, mas muitas mulheres não amamentam ou não têm filhos, ou têm filhos depois dos 30 anos, e isso aumenta um pouco a chance de câncer de mama. Impressionante. Oi, Tiago, aqui é a Lorene, eu estou em Aparecida de Goiânia. Eu tomo anticoncepcional e ouvi dizer que anticoncepcional aumenta muito a chance de ter câncer de mama. É verdade, doutor? Obrigado, viu, Lorene? Um abraço a você e toda a nossa audiência aí em Aparecida de Goiânia. Doutor? É parcialmente verdade. O anticoncepcional aumenta, mas muito pouco. É o contrário, não e muito. O anticoncepcional, o uso prolongado de anticoncepcional por mais de 10 anos, o uso também de hormônio da menopausa por mais de 10 anos, aumenta um pouco o risco de câncer de mama, mas é um aumento muito pequeno, porque a maioria das mulheres que usam anticoncepcional são mulheres jovens, e nessa faixa etária mais jovem é muito raro o câncer de mama. Então esse aumento,
ele é equivalente a atravessar a rua e morrer por um raio elétrico. Cair um raio elétrico e você morrer por um raio. Não é um risco considerável. Ele existe, né, do ponto de vista estatístico, a gente consegue prever que ele tem uma influência, mas só quando tem um uso muito prolongado e numa extensão muito pequena. Ele é responsável por uma quantidade muito pequena dos cânceres de mama. Doutor, Goiânia é referência em várias áreas da saúde, né? Cirurgias plásticas, por exemplo, a gente é reconhecido, a odontologia goiana também é reconhecida. E no campo da mastologia, a nossa estrutura de recursos humanos, de profissionais, como o senhor, que é um profissional de alto nível, e de recursos tecnológicos mesmo, de equipamentos, a gente está bem? A nossa estrutura hospitalar e profissional, ela atende bem a nossa demanda, não? Sim, a mastologia goiana é uma referência para o Brasil e também para vários países, né? A semana que vem, por exemplo, eu vou estar dando aula no Congresso Nacional de Mastologia no México. E o mês que vem eles me chamaram para dar uma palestra na Índia. E assim por diante. Então a gente tem se destacado porque nós temos um grupo de profissionais bons, nós temos uma equipe hospitalar que é boa, temos, por exemplo, radioterapia intraoperatória, que é uma tecnologia nova, que no Brasil só tem 2 aparelhos em São Paulo e um aparelho em Goiânia. Então nós temos uma boa estrutura. Agora eu vou começar também a atender no Einstein, né, que tem toda aquela estrutura hospitalar que ainda não tinha em Goiânia, que é aquela com uma classe, assim, um nível A de qualidade, de controle de infecção, que é considerado o melhor hospital da América Latina. Então nós temos agora em Goiânia, então a gente fica feliz que a medicina em Goiânia em geral e também a mastologia tem se desenvolvido bastante e a gente fica muito feliz com isso. Doutor Regis Rezende Paulinelli, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, doutor. Obrigado. Muito bom.